Amém? Glória a Deus. Pai, primeiramente eu te louvo, bendigo, exalto o teu nome, te rendo graças, Adonai, por mais um dia na tua doce e santa presença, Senhor. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque nós temos a oportunidade de mais um dia, Pai, ter fôlego de vida nos nossos pulmões, para poder te glorificar, para poder te adorar, para poder exaltar ao único que é digno, Senhor, de receber, Senhor, as nossas adorações, Pai. Mais um dia nós temos a oportunidade de estarmos, Senhor, como irmãos, Pai, unidos no mesmo propósito, que é buscar a tua santidade, que é buscar a tua face logo pela manhã. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, os nossos dias, ó Pai, todos das nossas vidas diante do teu altar, Pai. Eu consagro este momento diante da tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor se incline dos mais altos céus, em nome de Jesus, e receba, Pai, as nossas adorações, e as nossas orações também subam como um aroma suave às tuas narinas, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito do homem. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito maligno, oportunista, que queira se infiltrar em nosso meio, está repreendido em nome de Jesus. Sela nas regiões celestiais agora, com o sangue do Cordeiro, os umbrais desta live. Em nome de Jesus, amarramos principado, potestade de dominadores das trevas. Declaramos, Senhor, que eles estão neutralizados e paralisados e eles não podem atacar e agir, Senhor, em meio ao teu povo. Pai, eu declaro que as conexões, ó Pai, de internet não serão, Senhor, não serão, papai, tocadas, não terão interferência. E nada poderá, Senhor, nada poderá parar o fluir do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nós e através de nós. Pai, eu te peço, Senhor, nos reveste com a tua justiça, nos reveste com o teu poder, nos reveste com a tua glória. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, o teu Espírito, Senhor, da sabedoria. Oi, filho. Ai, derrama, Senhor, em nome de Jesus, o espírito da sabedoria. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, o espírito da revelação da palavra. Pai, nos fala aquilo que está por trás da letra, Senhor. Em nome de Jesus. Adonai, que não seja eu, Senhor, a ministrar essa live, mas seja o Senhor através de mim. Que não seja eu, Senhor, a falar, mas seja o Senhor através de mim, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Derrama, Pai, da tua glória, derrama da tua presença e conduza conforme bem lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Misericórdia, começou de novo, gente. Gente, entra e sai de novo. Amém? Para mim tá tudo normal aqui. Entra e sai de novo. Porque se não sair, se não mudar, aí a gente faz de novo aquilo que a gente fez daquela vez, amém? Eu desligo aqui a live e a gente reinicia e começa de novo. Mas tenta de novo, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém? Tá normal. Isso, entra e sai, ó. Para quem tá falando, a irmã colocou aqui, ó. Eu fiquei entrando e saindo e voltou normal. É o problema do aplicativo. Porque para mim tá normal, aqui para mim não tá travado, para mim não tá nada, tá? Então entra e sai. Se continuar muito e não conseguir, aí a gente sai de novo e entra, tá? Mas eu acredito que se fizer isso que o irmão tá falando, ó, fechar todas as telas do celular, tudo que tiver aberto no seu celular, vocês fechem, tudo que tiver aberto. O aplicativo, tudo. Vocês fechem tudo, e depois vocês entram de novo que ele vai continuar, ele vai fluir normal, tá bom? Glória a Deus. Para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, amém? O Espírito Santo de Deus que te conduziu até aqui, creio que o Senhor falará contigo, assim como tem falado comigo e com os meus irmãos. Estamos fazendo a leitura do livro de 1 Reis, capítulo 12 hoje, e se der tempo, se assim o Senhor conduzir, amém? O capítulo 13 também. Então, nós vamos ler o Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 12, amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. 1 Reis, capítulo 12, a divisão do reino. Roboão partiu para a cidade de Siquém, onde todos os israelitas já haviam se reunido com o objetivo de proclamá-lo rei. Logo que Jeroboão, filho de Nebate, que estava refugiado no Egito, para onde havia fugido o rei Salomão,
tomou conhecimento disso, regressou das terras do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e pleitearam junto com Roboão. Teu pai tornou pesado o nosso jugo, agora alivia a dura servidão e a pesada canga que teu pai nos impôs, e nós te serviremos de bom grado. Mas ele lhes explicou: esperai 3 dias e depois volta a mim. E o povo foi-se embora. O rei Roboão consultou os anciãos e conselheiros que haviam auxiliado seu pai Salomão durante sua vida e questionou: que me aconselhas a responder a este povo? Entra e sai de novo, irmã. Amém? Entra e sai de novo, para ver se vai. E eles lhe sugeriram: se hoje te sujeitares à vontade deste povo, se te submeteres e lhes dirigires palavras de compreensão e cooperação, então eles serão para sempre teus servidores. Contudo, ele rejeitou o bom conselho dos anciãos que lhe deram e foi em busca da opinião dos jovens, que foram seus companheiros de infância e agora o assessoravam. Indagou-lhes: que aconselhais que se responda a este povo que me trouxe esta solicitação? Alivia o jugo que teu pai colocou sobre nossas costas? Prontamente os jovens que haviam sido educados e crescidos com ele afirmaram: eis o que dirás a este povo que te declarou: teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu podes aliviar o nosso fardo. Ora, eis que deves responder: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Sendo assim, meu pai vos sobrecarregou com o jugo pesado, mas eu aumentarei ainda o vosso fardo, e meu pai vos castigou com açoites. Eu, todavia, vos açoitarei com chicotes, com pontas de ferro, os escorpiões. Jeroboão e todo o povo se apresentaram perante de Roboão, no 3º dia, de acordo com a ordem que ele dera. Voltai a mim daqui 3 dias. Deixa eu só tirar aqui. Porém, o rei respondeu duramente ao povo, rejeitando totalmente o conselho dos anciãos e experientes conselheiros. Espera aí, gente, deixa eu parar aqui. Não está entrando? De nenhum de vocês está entrando? Eu vou desligar e vou reiniciar. Não, eu vou desligar, amém? Meu Deus, enviou o convite, não sei para quem aqui, mas amém. Eu vou reiniciar então, tá? Para vocês. Agora apareceu, meu Deus. Bom, eu vou reiniciar, amém? Para a maioria tá ok. Para a maioria tá ok, mas tem gente que não está conseguindo. Então eu vou reiniciar e a gente retoma, amém? Para que ninguém se perca, para que ninguém perca aquilo que o Senhor tem para fazer, amém? Se tem como reiniciar, a gente reinicia. Eu vou mandar de novo o link lá, tá bom? Então eu vou mandar de novo e vocês entrem de novo. Tá indo? Deixa eu ver se tá indo. Deixa eu ver se tá indo aqui. Tá conseguindo? Então, amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos lá. Agora tá dando? Então tá dando. Então vai dar. Então vamos esperar uns 2 minutinhos aqui. Normal. Acho que não vai precisar, então. Tá indo. Acho que para quem tava travando agora, voltou, né? Então vai. Acho que agora vai. Então vamos voltar aqui que eu comecei a ler o versículo 13. Porém, o rei respondeu duramente ao povo, rejeitando totalmente os conselhos dos anciãos e experientes conselheiros. E, seguindo a opinião de seus jovens amigos e assessores, declarou ao povo: meu pai tornou vosso jugo pesado. Eu o farei ainda mais difícil. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos repreenderei mediante chicotes com pontas de ferro, os escorpiões. Assim, o rei não ouviu o povo, porquanto era uma disposição do próprio Iavé que assim fosse, a fim de cumprir a palavra que ele revelara a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio dos silonita Aias. Amém? Então vamos lá. Aqui a gente viu que mais uma vez foi por permissão de Deus, amém, que
que Roboão aqui, ele foi totalmente o conselho dos sábios. Foi por permissão de Deus, foi por permissão do Deus vivo de Israel, que ele se comportou totalmente como uma pessoa imprudente. Aí agora eu quero trazer isso para a nossa vida. Povo de Deus, muitas vezes nós somos altivos no espírito. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe tudo. Muitas vezes a gente acha que a gente não precisa dos ensinamentos dos mais velhos e dos anciãos. Entenda, neste caso aqui em específico, amém? Era para que se cumprisse a vontade do Senhor sobre a vida de Roboão. Porque ele precisava, amém? A palavra do Senhor precisava se cumprir. Mas da grande maioria das vezes, não é desejo do Pai que a gente venha, amém? Se perder pelo meio do caminho. Que a gente venha seguir conselhos errados, que a gente venha ouvir pessoas que não são sábias. Muitas vezes a gente se comporta exatamente aqui como Roboão. Amém? Que pegue, que na verdade é como Jeroboão, né? Que pega e despreza totalmente os ensinos daqueles que já passaram por aquilo que você está passando. Porque você acha na sua, né, altivez de espírito que você não precisa escutar, principalmente quem é jovem. Principalmente para aqueles que ainda são, né, jovens, não vou nem dizer adolescentes, mas jovens. Eu, como tenho 40, vou fazer 42 anos, eu não, né, já passei da minha juventude, vamos dizer assim, sou jovem perto dos idosos. Mas eu estou dizendo aquelas pessoas que têm entre 20 e 30 anos e não querem, amém, ouvir aquilo que às vezes o seu pastor tem para te falar, que às vezes o teu pai tem para te falar, que às vezes a tua mãe tem para te ensinar, que a tua pastora, a líder da tua igreja, do teu ministério tem para te falar. Entenda, em nome de Jesus, aqueles que já passaram pelo caminho sabem exatamente o que deve ser feito. Eu não estou falando que você tem que escutar eles e não seguir, amém, aquilo que você às vezes escutou do Senhor, não é isso. Só que aqui, o Roboão, ele foi totalmente imaturo. Ele deu ouvido àquelas pessoas que eram do convívio dele, da mesma faixa etária, mas que tinham uma visão totalmente deturpada. Ele não ouviu os anciãos. E quantas vezes nós não escutamos aqueles, amém, que têm a sabedoria que pode nos levar a viver o destino que Deus preparou para mim e para você. Mas muitas vezes isso acontece por quê? Por conta da altivez de espírito. E eu costumo dizer algo que o Senhor me ensinou. Se você não consegue seguir o direcionamento de um homem e de uma mulher, de carne, carnal que você está vendo, você acha mesmo que você vai conseguir obedecer a um Deus que é invisível, que você só sente? Uma vez eu estava ministrando as minhas filhas e o Senhor trouxe isso para elas. O Senhor falou, vocês não conseguem obedecer a mãe de vocês e o pai de vocês, que está aqui, vocês acham mesmo que vocês vão conseguir obedecer eu que estou no céu? Por que muitas vezes a gente não obedece, amém, a Deus? Porque você não consegue obedecer a autoridade que foi lhe imposta sobre a face da terra. Porque você não consegue ouvir conselhos de pessoas que sabem o que estão falando. Porque muitas vezes a gente não consegue e não quer ouvir por conta de uma altivez de espírito. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Nós não sabemos. Porque a gente quer ouvir conselho que agrada a carne, que agrada a alma. E não conselho, amém, que leva para a vontade de Deus. Aqui nesse caso foi permissão do Senhor para que a palavra se cumprisse, era necessário. Mas você acha que Deus quer que eu e você venha se perder? É óbvio que não, senão ele não teria enviado Jesus. Ele não tem prazer em nos amaldiçoar, ele não tem prazer, ele não faz isso, ele é o teu pai. Ele coloca pessoas maduras e sábias no teu convívio para que você também tenha amadurecimento. Só que muitas vezes a gente despreza isso, a gente não quer isso da parte de Deus e a gente quer andar com as nossas próprias pernas.
A gente quer ouvir aquilo que agrada a nossa alma. Porque às vezes aquela pessoa que foi levantada pelo Senhor para te trazer um conselho vai fazer com que você renuncie a algo que você não quer renunciar. Que você mude posicionamentos que você não quer mudar. Que você deixe de lado algumas amizades que você não quer deixar. Então, por isso que as pessoas não obedecem. E o conselho aqui desses jovens amigos do rei agradou a alma dele. Além de ser permissão do Senhor, mas agradou a alma dele. Amém? Então, que hoje a gente venha, em nome de Jesus, dar ouvidos aos sábios, aqueles que têm sabedoria. Amém? As 10 tribos seguem Jeroboão. Então, quando todo Israel compreendeu que o rei se recusava a ouvir o seu clamor, declarou: que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Ide para tuas tendas, ó Israel. Cuide de tua casa, ó Davi. Assim, cada homem de Israel retornou à sua casa. Entretanto, quando os israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou reinando sobre eles. O rei Roboão enviou-lhes Adorão, encarregado dos trabalhos forçados, e todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até os dias de hoje. Então existe, amém, uma divisão entre o povo de Israel. Então, entre o povo de Israel existe uma divisão exatamente por conta disso daqui que aconteceu. Aconteceu lá antes de Jesus, isso é antes de Cristo, e se perpetua até os dias de hoje. O povo de Israel se rebelou contra a dinastia de Davi. Então, todos os descendentes de Davi, o povo de Israel é contra eles. Eles não se dão. Amém? Existe uma divisão na Terra Santa, existe uma divisão lá em Israel, por conta desse ato que aconteceu antes de Cristo. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para encontrar a comunidade, e eles o proclamaram rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então, pega isso aqui. Só existe uma tribo que segue a dinastia de Davi, que é a tribo de Judá. Vocês conseguem entender agora o porquê que um dos motivos que eles acreditam que Jesus não é o Messias? Porque na visão deles o Messias não pode vir dessa dinastia de Davi. E José fazia parte da linhagem de Davi. Amém? José é descendente do trono de Davi. Ai, mas acontece que eu já vi alguns posts e algumas pessoas falando isso. Ai, mas acontece que José, Jesus foi gerado pelo Espírito. E José não era pai de Jesus. Ei, a gente precisa ler a palavra na íntegra. Amém? No completo. Nós precisamos entender que se não fosse necessário Jesus ter um pai terreno, ele não teria levantado José para ser esse pai. As pessoas querem tentar forçar algo que a palavra não fala. A gente tem que ler a palavra e entender a palavra. Pedir para o Senhor trazer a revelação da palavra. Se não fosse para Jesus ter um pai terreno, ele não teria tido. Mas Jesus teve um pai terreno. Por quê, povo de Deus? Raciocina comigo. Através de Cristo, nós fomos adotados, é o que a palavra fala. O espírito de adoção veio através da morte de Cristo e nos adotou como filhos. Só que Jesus também foi adotado como filho por José. Vocês conseguem entender como que é a dimensão? Como que é a visão de Deus? E as pessoas às vezes não entendem. Jesus, a palavra fala que ele era pleno homem e pleno Deus. Ele era carne, totalmente cheio do Espírito. Ele passou a vida inteira, amém, como um menino normal, como um homem normal, um judeu normal. Ele passou normal, a infância dele, com pai, com mãe, com filho. Foi apresentado, amém, lá dentro
da sinagoga, foi circuncidado, ele fez tudo como um homem normal. E ali Deus permitiu que ele fosse adotado por José, porque ele precisava passar por tudo que nós passamos. Nós não fomos adotados, então Jesus também foi. E era plano de Deus que ele fosse recusar. Gente, as pessoas padecem por falta de conhecimento. As pessoas não entendem a palavra. Tem muito ensino teológico, mas não tem revelação do Espírito. Então, tá cheio de gente falando, ai, mas o pai dele é o Espírito Santo de Deus. Sim, amado, o pai dele é o Espírito Santo de Deus, mas ele precisava cumprir tudo na totalidade. E para nós sermos adotados como filho, ele também foi adotado como filho para o José. E José era da onde? Da linhagem de Davi. É só você ler a linhagem. É só você ler a árvore genealógica de Jesus. Vai estar lá. Ele também tem na árvore genealógica dele uma prostituta, Raabe. Você acha mesmo que o povo vai querer que o Messias, fosse querer que o Messias, amém, tivesse na linhagem dele, povo da dinastia de Davi, e muito menos da linhagem de Raabe? É óbvio que não. É óbvio que não. Porque eles são cheios de ego e de orgulho, e de soberba, e de altivez de espírito. Então, da onde que veio Jesus? Olha só como que Deus é perfeito. Bem, desencosta da parede. Olha como Deus é perfeito. Amém? Olha só como Deus é perfeito. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até os dias de hoje. Versículo 20. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para encontrar a comunidade, e eles o proclamaram rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então, somente a tribo de Judá. E Jesus é reconhecido como o leão da tribo de Judá. Povo de Deus. Somente esse povo aqui ficou a favor, amém, do rei. Nenhum outro. Nós fomos adotados. Para que a gente vivesse a totalidade da vontade de Deus, Jesus teve que passar por todos os trâmites. Jesus teve que passar por tudo. Ele foi provado no deserto porque a gente também é provado. Ele foi tentado no deserto porque a gente também é tentado. Ele foi adotado por José, porque ele também foi adotado. Porque Deus não quer que tenha o espírito de orfandade. Olha, Deus já estava destronando o espírito de orfandade antes mesmo de Jesus cumprir o chamamento dele sobre a cruz. Não teria como, gente, não faz sentido. Jesus destronar um espírito de orfandade sendo órfão. Faz sentido para você? Faz sentido essa linha de raciocínio? Teria como Jesus destronar um espírito de orfandade se ele fosse um órfão? Somente filho de Maria? Se ele não tivesse um pai terreno, por mais que ele é filho de Deus? Se ele venceu a morte, ele não precisou passar pela morte para ter autoridade sobre a morte, ele precisava passar pela orfandade, para ter autoridade sobre a orfandade, e isso destronar o espírito de orfandade, mas do que? Espiritual, fazendo com que nós que fomos filhos, que somos filhos, mas que perdemos, amém, a identidade de filho lá no Éden por conta do pecado de Adão, o novo homem, Cristo veio para tirar esse espírito de orfandade. Para isso, ele precisou passar por isso. Então, querido, em nome de Jesus, cuidado com as coisas que vocês escutam na internet. Peça, em nome de Jesus, isso e cuide também o que eu falo, porque eu também não sou a enciclopédia de Deus. Coloquem tudo diante da cruz, coloquem tudo perante, amém? A palavra e a luz do evangelho, o sol da justiça. Senhor, faz sentido? Senhor, isso que estão dizendo faz sentido? Quando eu vi aquilo,
que estavam falando, não, mas, ai, José não era pai, então ele não era da linhagem de Davi. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não faz sentido. É só você ler a palavra. É só pedir para o Senhor trazer a revelação da palavra. Amém? Então vamos lá. Então é por isso. Por que que o povo, retornando aqui, voltando à linha de raciocínio, por que que o povo não aceitou? Também, um dos motivos do porquê que o povo não aceitou Jesus como Messias, porque ele fazia parte dessa linhagem. E por conta dessa briga que acontece e se perpetua até os dias de hoje, é por isso que eles acreditam que Jesus foi apenas um profeta e não o Messias. Vamos lá, versículo 21. Quando Roboão voltou a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, num todo de 180... Quando Roboão voltou a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, num todo de 180.000 guerreiros de elite, de toda a tribo de Judá e Benjamim, para lutarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas a palavra de Deus veio a Semaias, homem de Deus, nestes termos. Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a casa de Judá, a Benjamim e ao restante do povo. Assim fala Yahvé: não subais para guerrear contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte para cada um para a sua casa, pois o que aconteceu foi por minha vontade. Eles obedeceram à ordem de Yahvé e regressaram, assim como o Senhor lhes havia orientado expressamente. Então vamos lá. Até para você entrar numa batalha, você tem que pedir, Deus tem que falar para você, vai ou não vai. Isso já foi falado aqui, amém? E eu vou falar de novo porque está na palavra. Até para você pegar uma batalha, até para você entrar numa luta, você tem que saber se é da vontade de Deus de você entre nessa batalha ou não. Porque se você entrar na batalha sem a permissão de Deus, ele não vai te guardar. Porque ele não mandou você ir. E tá cheio de gente que entra em batalha, que entra em luta, simplesmente porque, primeiro porque não está escutando a voz de Deus. Não está escutando a vontade do Pai. Aí pega e sai orando, entrando num monte de batalha. É batalha pelo filho, é batalha pela casa, é batalha pelo marido, é batalha pelo monte de coisa. Às vezes pega até batalha de outras pessoas que não é para você pegar. Então, até para você entrar numa batalha, você precisa saber se é a vontade de Deus. Senhor, eu devo entrar nessa batalha? É para mim guerrear? É para mim orar? É para mim interceder? É para mim ir ou não? Porque às vezes a pessoa está passando por um tratamento. Pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser quem for. E se você começar a orar, interceder e batalhar, você vai estar interferindo no plano de Deus. Porque às vezes aquela situação é necessária para que a pessoa amadureça, ou para que a pessoa venha para a presença de Deus, ou para que a pessoa se converta verdadeiramente. Você não vai saber o porquê que Deus está permitindo, mas houve a permissão. E muitas vezes a gente pega, começa a jejuar, começa a clamar, começa a falar, e faz isso, e faz campanha, e faz aquilo outro, e Deus não mandou fazer nada. Aí a pessoa pega e fala assim, nossa, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e parece que as coisas não mudam. Querida, querido, não vai mudar, porque Deus não mandou você fazer. Entenda isso. Quando Deus manda fazer, as coisas fluem. Nós trabalhamos em unidade com o Senhor. Amém? Ele faz a parte dele e a gente faz a nossa. Mas nós precisamos saber, Pai, eu devo orar? Pai, eu devo ir para a batalha? E não sair que nem um doido desenfreado e ficar orando, querendo trazer resolução. Não é assim que funciona. O jeito de Deus trabalhar é diferente do nosso. Amém? Se a pessoa pede para orar, e se não for para orar, como posso falar que não vou orar? Irmã, geralmente acontece, amém, isso comigo, da pessoa pegar e falar assim, irmã, ora por mim, e o Espírito Santo pegar e falar assim, não ora. Não ora. O que você faz?
você vai orar, só que você vai orar pedindo para que se cumpra a vontade do Senhor sobre a vida da pessoa. Porque geralmente a pessoa quer que você ore de forma específica. Ai, ora para o meu marido voltar. Ora para, sei lá, para sair isso, para sair aquilo. Então você não vai orar aquilo que a pessoa quer que ora, porque primeiro a gente não pode orar a nossa vontade, a gente tem que orar a vontade de Deus. Então quando alguém vir perguntar para você assim, irmã, ora por mim por causa disso, disso e disso, e você sentir no teu espírito que Deus pegar e falar assim, não ora, você ora e pega e fala assim, irmã, vamos orar para que se cumpra a vontade do Senhor sobre a sua vida. Amém? Geralmente, quando o Senhor me dá, coloca esses tipos de oração, que a pessoa quer que eu entre numa batalha. Ai, entra comigo, jejua comigo, o Senhor está lá falando, não, não entra. Não entra porque eu estou tratando. Não faz porque eu estou fazendo. Geralmente o Senhor fala, peça para que se cumpra a minha vontade. E vai ser cumprida a vontade do Senhor sobre a vida daquela pessoa. A pessoa querendo ou não, aí é ela. E geralmente, entenda isso, e aí eu vou... Geralmente quando você fala isso, eu vou orar para que se cumpra a vontade do Senhor sobre a sua vida, a pessoa vira a cara para você, porque ela quer que você ore a vontade dela e não a vontade de Deus. Aí você entende o porquê que Deus falou para não orar. Já aconteceu muito isso comigo. Ai, ora para o meu marido voltar, ora para isso, ora para aquilo. Irmã, vamos orar para que o Senhor faça a vontade dele sobre a sua vida. A pessoa nunca mais falou comigo. Por quê? Porque eu não fiz a vontade dela. Aí você entende o porquê que Deus fala, não entra na guerra. Porque eu não estou ali. Você vai lutar por causas legítimas. Amém? E você sente através do discernimento de espírito quando é uma causa legítima. Quando não é causa legítima, o Senhor não vai permitir que um filho dele entre numa batalha para sair todo esfolado. Então vamos lá. Gente, é cada coisa que se eu for contar para vocês. Versículo 25. Ídolos erigidos em Betel e Dan. Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Mais tarde, dali construiu Peniel. Amém? Então Jeroboão refletiu consigo mesmo: desse jeito o reino pode voltar à casa de Davi. Se este povo continua subindo ao templo de Yahvé em Jerusalém para oferecer sacrifícios, o coração do povo se voltará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá, e acabará por me matar. Depois de ter recebido alguns conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro e o declarou ao povo: Ó Israel, já chega de subires a Jerusalém. Aqui estão os teus deuses e divindades que tiraram da terra do Egito. Erigiu um bezerro, Betel, e outro colocou em Dan. E com essa atitude, todo o povo veio a cometer pecado, porquanto passou a ir até a cidade de Dan para adorar e cultuar aquele bezerro. Então, olha o pecado de Salomão se estendeu até Jeroboão. Amém? Levantou-se aqui ídolos. Da mesma forma, quando Deus tirou o povo do Egito, lá no deserto, e eles adoraram ao bezerros de ouro, o pecado se fez novamente. Vocês conseguem entender que quando a gente não quebra altar demoníaco, ele é erguido, ele é levantado de novo por uma nova geração? É por isso que precisa ser quebrado altares geracionais, é por isso que precisa ser quebrado práticas dos antepassados sobre a minha vida e sobre a tua vida. Às vezes tem pensamentos, às vezes tem crenças, às vezes tem atitudes dos teus antepassados que não é de agrado do Senhor e você está replicando isso de forma inconsciente. Isso são altares também que estão sendo levantados. São práticas que você acostumou desde a tua infância, mas que é totalmente contra a palavra de Deus. E a gente acha que é somente cultuar deuses, que é somente adorar outro. Não, até mesmo, amém? Pensamentos dos teus antepassados que ferem princípios, você está levantando altar a outros deuses. Só que as pessoas não têm noção disso. As pessoas não têm noção disso. E isso precisa ser quebrado da minha vida e da tua vida, porque aí você quebra todo tipo de acesso de Satanás sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua linhagem. Porque aqui a mesma coisa que eles fizeram lá no passado,
lá no passado, amém? De adorar um bezerro de ouro, eles fizeram de novo no presente. Mesmo tendo passado por tudo que eles passaram. Mesmo tendo passado por tudo que eles passaram. Um exemplo. Às vezes você cresceu dentro da tua casa, que você foi ensinado que você tem que guardar, vamos lá, o umbigo do teu filho. Existe essa crença, não tem? Simpatias de família. Ai, que perdeu, cresceu ali, caiu o umbigo da criança, você pega o umbigo da criança e você guarda o umbigo da criança para o rato não comer, porque se perder o umbigo, a pessoa se perde na vida. Gente, isso é misticismo. Vai jogar no lixo, vai pro lixo. Amém? Da terra veio, da terra voltará. Não tem por que você ficar guardando uma coisa que não faz sentido, é mentira. Ou enterrar. Gente, não tem que enterrar nada, joga no lixo. Isso é simpatia. Então, são coisas que vêm desde os antepassados. Outra coisa. Coloca uma moeda no umbigo, porque senão vai ficar estufado. Gente, é simpatia. Joga o dente em cima do telhado, mas para que diacho vai jogar o dente em cima do telhado? Deixa o dente aqui porque a fada do dente vai vir buscar a gente. Não existe fada do dente. Fada, pelo amor de Deus, é espírito de Lilith. São coisas que você vai replicando e você fala, cara, que doideira é essa? Não existe. Então, se você tem esse tipo de crendices, essas coisas, pega outra coisa. Fazer, como que é o nome? Gente, simpatia. Simpatia é ocultismo. Pegar o coração da bananeira, colocar 7 dias ali e deixa no sereno, depois vira planta bananeira e não sei o quê, e aí você dá para a criança que tira o bronquite. Gente, pelo amor de Deus. Isso tudo aí é espírito maligno. E onde que está na Bíblia que Jesus mandava pegar o coração da bananeira, colocar no sereno e depois fazer isso e depois fazer aquilo? Gente, em nome de Jesus, se desfaça, não tenha mais isso. Porque isso abre legalidade, isso abre porta para espíritos demoníacos dentro da tua casa. Amém? Você tomar um chá de coisas naturais é ok, até porque Deus deixou isso. Se nós fôssemos sábios, amém? Se nós tivéssemos sabedoria, nós iríamos nos curar somente com produtos naturais. Porque foi isso que Deus nos deixou. Naquela época de Jesus, ele não tinha remédio, era coisas naturais. Se tratava ali a tosse, era com guaco, um coejo, uma hortelã, amém? Era isso, não tinha, os fármacos ainda. Agora, esse negócio de você pegar um monte de erva e fazer um monte de misturada e depois coloca no sereno e depois tira do sereno e você toma de ponta cabeça. Gente, isso é misticismo, isso é ocultismo. Então, as coisas, elas vêm de geração em geração, porque esses tronos demoníacos querem se perpetuar na minha vida e na tua vida nos mínimos detalhes. Então, que o Cordeiro de Deus traga à tua mente hoje o que você pode estar fazendo, o que você pode estar contribuindo com essas práticas que está trazendo peso espiritual para a tua vida. Porque às vezes, que nem a irmã viu que tem coisas na casa dela que ela vai jogar fora. Jogue fora, irmã. Não vai acontecer nada com o teu filho. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 31. Jeroboão também construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Então, olha o que o Jeroboão fez. Ele levantou, amém, pessoas para exercer ministério que não tinha chamado para tal. Isso é muito sério. Isso acontece nos dias de hoje. Pessoas que são ungidas a coisas que não eram para ser ungidas. Pessoas que são levantadas para cargos que não eram para estar nos cargos. Versículo 32. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês. A semelhança da que celebrava em Judá, subiu ao altar. Assim fez ele em Betel,
sacrificando em louvor os bezerros que mandara construir e estabeleceu em Betel os sacerdotes dos lugares altos que instituíra. E no dia 15 do 8º mês, subiu ao altar que havia feito em Betel, e ali sacrificou. Assim determinou uma festa para os israelitas, numa data que arbitrariamente escolheu, segundo as intenções do seu coração, e sacrificou no altar queimando incenso. Então, povo de Deus, Jeroboão aqui, ele começou a fazer tudo de acordo com o coração dele, de forma arbitrária, e não de forma com a vontade de Deus. E aí o que o Senhor fala é, cuidado com a arbitrariedade. Cuidado de você se tornar aquela pessoa que ou as coisas são do teu jeito ou as coisas são do teu jeito. Você já se perdeu. E existem pessoas que estão conduzindo a casa de Deus assim. Existem pessoas que estão conduzindo a sua casa assim. Ou as coisas são do meu jeito dentro da minha casa, ou não é. Querido, a casa não é só tua. Se você tem uma esposa, a casa também é dela. Querida, a casa não é só tua. Se você tem um esposo, a casa também é dele. Não seja autoritário demais. Nós não podemos, amém, agir de forma arbitrária. Porque tem gente que é exatamente assim. É minha casa, minhas regras. Querido, se você tem essa visão, você não tem como viver numa comunidade. Porque primeiro que na igreja, é por isso que as pessoas não obedecem aquilo que vem do alto. E que vem de direção de outros homens da parte de Deus. Numa igreja, quem conduz é o Senhor. Se dentro da igreja as regras que está tendo é de homem, cuidado com essa igreja. Se você está dentro de uma igreja em que o teu pastor fala, aqui é do meu jeito, eu, Michele, eu oro ao Senhor, falo, Senhor, pelo que eu conheço da tua palavra e pelo que eu tenho de relacionamento contigo, eu sei que isso daqui não provém do Senhor. O Senhor quer que eu fique aqui e ore e interceda para que haja arrependimento, ou eu tenho que sair? Eu não fico. Se Deus fala, ora, porque eu vou te usar ali para que haja arrependimento, eu fico. Agora, se Deus fala, pega as suas coisas, bate a poeira do teu pé, eu não penso duas vezes, eu parto. Porque uma pessoa que fala assim, ai, aqui é do meu jeito, já perdeu totalmente, já se perdeu. Porque as coisas dentro da casa do Pai não tem que ser do jeito do homem, tem que ser do jeito de Deus. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra, ele é a rocha. Quem é o cabeça? É Cristo. Então, o anjo da igreja, que é o pastor, ele tem que estar conectado, o quê? A cabeça, que é Cristo. Tem que fazer aquilo que o Cristo manda fazer, e não aquilo que ele acha e julga segundo o seu coração. Aí eu acho que tem que ser assim. E aí você vai consultar o Senhor, você está orando, a equipe de intercessão está orando, Deus está falando uma coisa totalmente diferente e o cara está lá, fazendo aquilo que está no coração dele. Cuidado. Muito cuidado, porque você está num terreno onde pode acontecer uma morte espiritual sobre todos que estão debaixo daquela cobertura. É um homem altivo de espírito, é um homem que não sabe obedecer, é um homem que não segue princípios. Cuidado, ore ao Senhor, Pai, o que eu devo fazer? Eu devo permanecer e o Senhor vai me usar aqui? O Senhor quer que eu contribua com alguma coisa para o teu reino? Vai salvar essa alma? O que eu devo fazer? Agora, se você ficar lá, tipo, deixa a vida me levar como se você não tivesse, não tenho nada a ver com isso. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, irmã. É óbvio que você tem a ver aqui com o que está acontecendo ali. Você faz parte daquela comunidade. A gente não pode tampar os olhos, amém, para aquilo que está errado. Nós precisamos levar tudo diante da presença de Deus, e isso também é dentro da casa. Existem pessoas que são assim. Gente, eu já passei por isso. O meu próprio pai, ele falava, as coisas aqui na minha casa é do meu jeito.
E eu vivia literalmente aquele ditado, se escreveu, não leu, o pau comeu. Era exatamente, ele falava, é a minha casa, é as minhas regras. É do meu jeito. E muitas vezes, as regras dele, o jeito dele, não era o jeito e as regras de Deus. O Senhor da minha vida e da tua vida não pode ser o nosso coração, mas tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo. Tem que ser o Messias, tem que ser o Cordeiro. A gente não pode falar que o Senhor da nossa casa, que as regras da nossa casa são nossas, porque não são. Se a gente está falando isso, a gente está errado, equivocado. Exatamente, o que a irmã colocou aqui também. Principalmente se dizimar no lugar desse. Às vezes as suas finanças vão começar a desandar e você não vai saber, então, o que está acontecendo. Povo de Deus, a gente não pode falar que dentro da nossa casa, entenda isso, que quem manda na nossa casa somos nós, porque a gente não manda nem nós mesmos. A gente não tem capacidade, sabedoria nenhuma, nem para mandar na nossa vida. Quem conduz a nossa vida é o Senhor. Porque quando a gente tenta conduzir, a gente só faz coisa que não deve. A gente só faz coisa errada. Então, o Senhor Deus tem que ser Senhor na nossa casa e dentro, principalmente na igreja. Amém? Vamos lá. Vai dar tempo da gente ler o 13 e acaba. Homem de Deus vindo de Judá. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação de Yahvé, gritou contra o altar esta condenação. Altar, altar, assim fala Yahvé o Senhor. Eis que na casa de Davi nascer um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes, os altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia, deu-lhe um sinal afirmando, este é o sinal que Yahvé falou, o altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou, prendei-o. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado como se estivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Eu vou terminar aqui e a gente volta. Em seguida, o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal de que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Então o rei rogou ao homem de Deus, aplaca, eu te suplico a ira de Yahvé, de teu Deus, e ora por mim para que meu braço volte a ser como era. O homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. E o rei convidou o homem de Deus, vem comigo à minha casa para te alimentares e refazeres as tuas forças e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei, mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia, tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar. Porquanto recebi de Yahvé esta ordem, nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou para o outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que conduzira a Betel. Vamos lá, 2 pontos aqui. Primeiro, tem muito homem de Deus, que é homem de Deus, né? Mas que às vezes está ali debaixo do espírito de engano, ou está debaixo de uma soberba exacerbada, né? Que fala, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Realmente, povo de Deus, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Só que esse versículo não pode, amém? Esta passagem que muitos usam, esse versículo que eu acabei de ler, que eu acabei de falar, ai daquele que tocar no ungido de Deus, essa passagem não pode ser usada de forma nenhuma para trazer, amém? Para coagir alguém, a ponto da pessoa não ir lá e questionar o erro daquela pessoa. Porque muitos dizem, muitos homens de Deus, pastores, profetas, presbíteros, diáconos, se usam dessas passagens aqui para que eles não sejam confrontados dos seus pecados.
para que eles não sejam confrontados dos seus erros. E aí, sabe o que acontece? Paira sobre toda a comunidade e sobre os homens e sobre as mulheres um espírito de medo. E aí ninguém vai lá e confronta o erro, porque ele está lá bradando de cima do púlpito. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Aí todo mundo pega e fica como? Ai, mas eu vou falar alguma coisa? Esse homem vai me amaldiçoar. Deixa eu te falar, querida. Em nome de Jesus, irmão. Você acha mesmo que Deus vai fazer alguma coisa a favor de quem está no erro e no pecado? Quando um homem de Deus está no caminho certo, realmente, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. O Senhor guarda. O Senhor blinda, o Senhor faz justiça, assim como aconteceu aqui. Então é muito sério você lidar com o profeta. Depois, mais para frente, principalmente para quem está fazendo jejum, nós vamos abordar isso na live que vai ser fechada no YouTube para quem está fazendo jejum. Amém? Para quem se move no profético e para quem é profeta e para quem tem muita sensibilidade no espírito, a gente tem que tomar cuidado até que mesmo com os nossos pensamentos. É muito sério. É uma coisa assim surreal. Até os nossos pensamentos movem os céus. Eu não vou ficar falando aqui, porque depois eu vou ministrar lá, amém? Nas lives que vão ser fechadas. Então, quando um homem de Deus está dentro da palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou, realmente, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. A justiça divina vem. Por quê? Porque ele está em nome de Cristo. E não é ele que está falando. Não é ele que está falando, é Cristo que fala pela boca dele. É o Espírito Santo de Deus que fala pela boca dele. E é isso que as pessoas não entendem. Um profeta não fala porque ele quer, ele fala porque Deus quer falar através da boca do profeta. E a palavra fala que o espírito da profecia está sujeito ao profeta. Amém? Então, o espírito está sujeito ao profeta. Então, querido, em nome... Desencosta da parede bem. Então, em nome de Jesus, não caia nessa. Amém? De você ficar debaixo do espírito do medo quando você vê que alguém está indo contra a palavra do Senhor. Você vai ter medo de confrontar. Você vai ter medo de falar. Você vai ter medo. E aí o que acontece? Você fica sendo conivente do erro. Porque a pessoa fica ali falando, ai, se alguém vir falar alguma coisa, vai cair raio do céu. Vai cair raio do céu nada, querido. Você está dentro do pecado. Você acha mesmo que Deus vai dar ouvido para você? Vamos ver qual Deus que está mais forte. Se é o Deus que eu sirvo ou é o Deus da rebelião. Porque se você está no certo, é óbvio que Deus vai ficar no certo, gente. É óbvio. Experiência de vida. Experiência de vida. E olha que Deus sempre me empurra junto com meu marido para resolver os BO de igreja. Você vai confrontar, ai, mas você vai... Porque eu tenho frutos podres. Porque de uma árvore podre sai fruto podre. Se você não se arrepender, você vai continuar dando fruto podre. Ai, porque não pode falar do homem de Deus. Como que não pode falar do homem de Deus se o homem de Deus se perdeu? E Deus está querendo trazer restauração, querido. Vamos ver qual Deus é mais forte. Se é o Deus que eu sirvo ou o Deus que você está servindo agora. Pode acontecer de você ser humilhado, pode acontecer de você ser apontado, pode acontecer de blasfemarem contra você, mas no tempo determinado a justiça de Deus vai prevalecer e o povo vai falar, cara, não é que eles estavam certos? Experiência de quem já viveu. Sabe por quê? Porque não é você. É Deus falando através de você. Outro ponto. Tem muita gente, amém? A palavra fala, dai honra a quem tem honra. Amém? Se você, que nós temos que abençoar a vida do profeta. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas tem determinados tipos de pessoas e ofertas que Deus fala, não pega. E foi o que aconteceu aqui. Foi exatamente o que aconteceu aqui. E o rei convidou o homem de Deus, vem comigo à minha casa, para te alimentares e refazeres tuas forças e te recompensarei. E te recompensarei. E Deus falou para o homem de Deus antes e ele respondeu.
Mas o homem de Deus replicou ao rei: mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria a tua companhia. Tampouco comeria pão, nem saciaria a minha sede neste lugar. Porque eu te recebi de Yahvé esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. Existem pessoas, amém, que vai tentar te comprar. Existem pessoas que querem comprar a unção. Existem pessoas que querem comprar a presença. Povo de Deus, já me ofereceram tanta coisa para me orar e Deus falando: não ora. Não ora. Ai, não ora por mim, porque quando sair isso, quando acontecer aquilo, eu vou te abençoar. Fala, querido, você não está entendendo? É não. É não. Não é não. Meu Deus, o meu pai falou que não é para orar. Eu não vou orar. Você pode me oferecer o mundo. Eu não sou movida a dinheiro. Moloque não é o meu senhor. Mamão não é o meu senhor. Fique com o teu dinheiro. Fique com o teu dinheiro. Porque às vezes as pessoas vão ofertar não por gratidão, mas para tentar barganhar. É diferente. Deus não se move por barganha. Quando é uma oferta vinda de coração, você sente. Irmã, Deus tocou no meu coração para te ofertar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Libero, profetizo provisão sobre a tua vida, sobre a tua casa financeira, no nome de Jesus, prosperidade em alto nível. Agora, eu já escutei, o ano passado, que a pessoa ficou, acho que quase 4 meses, tentando comprar minha oração. Para vocês terem noção de como que é Satanás. Por quê? Satanás queria que eu caísse. E isso aparece justamente quando você está mais precisando do dinheiro. É impressionante. Quando você está passando ali numa prova, parece que vem. Parece que vem. E aí? Povo de Deus, vai ter coisas, vão ter pessoas que Deus vai falar: não vai. Não aceita. Não pega. A palavra fala: honrai, amém. Abençoai o profeta. Quando nós vamos, receber um profeta, quando fala que você dá um copo de água a um profeta, os céus se abrem. Que foi o que aconteceu ali com a viúva, que deu, repartiu um pouco da farinha e o pouco do azeite que tinha com o profeta Eliseu. E ali multiplicou e sobrejou. Então é real. Quando você abençoa o homem de Deus, a prosperidade de Deus destrava sobre a sua vida. Amém? Mas não por barganha, mas por coração generoso. Não por barganha, por coração generoso. Por gratidão é diferente. Agora, para você comprar um favor de Deus, querido, você pode dar o mundo, que Deus não vai fazer. Não vai. Versículo 11. O homem de Deus e o profeta. Em Betel morava um profeta já idoso. Seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel. E compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai lhes indagou em que direção ele seguiu, e os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Solicitou o profeta a seus filhos: selai o jumento. E eles selaram o jumento e o pai montou. Partiu em busca do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e lhe perguntou: És tu o homem de Deus vindo de Judá? Ele respondeu: sim. E em seguida o profeta convidou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas o homem de Deus recusou, explicando: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé: ali não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo caminho por onde vieste. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma o pão e beba água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade.
Vamos continuar. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim fala Yahvé: por que fostes rebelde à palavra de Yahvé, e não cumpristes a ordem que eu te dera o Senhor teu Deus, mas voltastes, comestes e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido? Não comerás, nem beberás ali. Por isso o teu cadáver não será sepultado no túmulo dos teus antepassados. Olha que forte. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. Num caminho, um leão atacou e o matou, mas seu corpo não foi destruído, ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho observaram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram correndo informar a todos na cidade onde o velho profeta vivia. Assim que soube do fato, o profeta exclamou: certamente trata-se do homem de Deus que desafiou a palavra de Yahvé, porquanto o Senhor o entregou ao leão, que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Yahvé o a tinha advertido. Então o profeta ordenou aos seus filhos: selai para mim o jumento, e eles prontamente o selaram. Partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no caminho com o jumento e o leão ao lado. E o leão não tinha devorado o corpo daquele homem, nem atacado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou sobre o jumento e conduziu para a cidade onde morava, para as lamentações fúnebres e sepultamento. O profeta idoso enterrou o corpo do homem de Deus em seu próprio túmulo e choraram por ele, exclamando: ai, ai, irmão meu. Depois de tê-lo sepultado, encomendou aos seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo que foi sepultado o homem de Deus. Depositareis os meus ossos junto aos ossos dele, porque em verdade vos asseguro que se cumprirá toda a palavra que este homem profetizou por ordem de Yahvé, o Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria. Mesmo depois desses eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo e o seu bel prazer sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a ambição de virar sacerdote. Eu vou ler de novo o versículo 33. Mesmo depois desses eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo e seu bel prazer sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a ambição de virar sacerdote. Tá cheio de lugar aí que não foi levantado por Deus. Tá cheio de pessoas fazendo o que acha que está fazendo o que é a vontade de Deus, mas Deus não mandou fazer. Cuidado de vocês ter colocado a planta dos pés de vocês. Qual é o tipo de alimento que vocês estão consumindo? Tá cheio de altar que foi levantado debaixo do espírito de rebeldia. Homens ungindo homens e não sendo ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Tem a unção de homem, mas não tem a unção de Deus. Tá cheio de igreja que mais é o sepulcro caiado, que é sinagoga de Satanás, do que igreja. E por que, irmã, que acontece isso? Porque o povo não ora, porque o povo não tem discernimento de espírito, porque o povo não sabe enxergar aonde é lobo em pele de cordeiro, porque o povo acha que, ai não, mas tá só perdido, tá perdido nada, querido. É Bíblia. Tá cheio de gente que quer ter poder e autoridade. Lembra lá das boas intenções que a gente leu nos capítulos passados? De boa intenção, o inferno está cheio. Ai, mas eu tive boa intenção, mas a boa intenção não era, Deus não mandou ele ir lá e matar os caras. Tá cheio de gente
que foi levantado altar, que foi levantado igreja, porque tinha ambição de ser sacerdote. Isso vem desde o passado. Vamos lá. Portanto, esse foi o pecado da família de Jeroboão, que provocou a sua queda e o seu extermínio sobre a face da terra. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Deixa eu te falar. Espíritos demoníacos também fazem mover. Espíritos demoníacos também falam em línguas. Espíritos demoníacos também fazem falsas curas. Também fazem milagres. Satanás copia tudo que Deus faz. E a igreja brincando de ser igreja. Porque não ora, porque não busca por discernimento de espírito. Porque sentiu uma emoçãozinha durante o louvor, acha que é o Espírito Santo de Deus. Sabia que as rainhas dos céus, elas roubam a adoração da igreja e faz parecer que é um mover do Espírito, mas não é? Não é a tua alma que tem que ser tocada, é o teu espírito. Se você está caminhando dentro da igreja e você não teve transformação na tua vida, no tempo de caminhada alguma coisa tem errado, ou com você ou com a igreja. Ou com você ou com a igreja, porque o evangelho transforma. Você não pode começar o evangelho de uma forma e morrer a sua vida da forma como você começou. Você tem que romper, você tem que crescer. Ou você não vai crescer por conta do seu posicionamento, que você vai ficar numa inércia espiritual e não vai querer buscar, e não vai querer crescer, e não vai querer buscar nada de Deus. Ou é a palavra, ou é o lugar onde você está se alimentando, porque está tendo um alimento ali totalmente modificado, um alimento contaminado. Porque o alimento verdadeiro, puro e verdadeiro, tem que fazer assim, ó, puff, na tua cabeça. Você tem que crescer. Você tem que se libertar, você tem que ser curado, você tem que ser transformado. Tem que ser literalmente uma nova criatura. Porque tá cheio de igreja, que não é igreja, é sinagoga de Satanás. São homens e mulheres que estavam com ambição de ser sacerdote, se rebelou dentro da igreja, abriu uma congregação para querer ser visto e reconhecido, porque lá não tinha reconhecimento. Aí fala, Deus me falou, Deus te falou, querido, para você abrir uma igreja? Você tem certeza que Deus te falou? Quando você vai ver ali a história da pessoa, como que você saiu da igreja? Ah, não, eu saí... Ah, porque ninguém me ouvia, aí eu acabei saindo. E tá, você saiu debaixo do espírito de rebelião, então? Aí a pessoa... Cara, você fundou uma igreja debaixo do espírito de rebelião. Cuidado, querido. Aonde vocês têm colocado a planta dos seus pés? A única forma de você se blindar é você orar. A única forma de você saber se onde você está é um lugar de Deus é você tendo conexão com Deus. É muito fácil fazer um mover. Você sabia que um mover pode ser produzido? Um mover pode ser produzido. A gente consegue, gente, qualquer ser humano que... Gente, é que tem coisas que eu não tenho como falar. Gente, tem como mover, tem como fazer um mover. E se a pessoa não tiver discernimento de espírito, vai achar que ali é o Espírito Santo de Deus, e não é. E não é. Cuidado! Cuidado! Pode ser por hipnose também. Pode ser, tem diversas formas. Tem diversas formas de se fazer um mover. Pode-se construir um mover através do louvor. Preparar um ambiente. Colocar uma música, sabe? Abaixar uma luz. Tem como eu abaixar uma luz. Tem como eu colocar primeiro aqueles louvores que vão acalmar a tua alma. Gente, discernimento. Discernimento, o povo de Deus peçam por discernimento do Senhor, discernimento de espírito, discernimento de espírito. Por que que o Senhor está liberando o espírito da profecia? Entenda algo, amados. Por que que o Senhor está fazendo com que tantos homens e mulheres de Deus venham ser ativados no espírito da profecia? Porque o espírito da profecia, amém? Ele revela aquilo que o pai está passando, aquilo que o pai está pensando, aquilo que o pai está sentindo.
É pessoas que têm conexão com Deus. E se você tiver conexão com Deus, você não vai ser enganado. Paulo nos alerta que bom seria se todos vocês falassem em línguas. E eu gostaria que vocês falassem em línguas. Porém, eu prezo para que vocês busquem o dom da profecia. É isso que Paulo fala. Que bom seria que eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, que é uma evidência, a primeira evidência de que você é batizado no Espírito. Mas Paulo continua o texto. Porém, prezo e busco, quero, dependendo das versões, que vocês busquem pelo dom da profecia. Porque o dom da profecia, você está ligado ao cabeça que é Cristo. Logo você tem a mente de Cristo. Você sabe o que pensa, o Senhor pensa. Você sabe, amém, o que sente Jesus, o que sente Deus, o que passa no coração de Deus, o que passa no coração do Pai. Você sabe. Você não vai ser enganado. Porque aí existe o quê? 3 coisas que andam junto com o dom da profecia: discernimento de espírito, palavra de conhecimento e o dom da profecia. E o dom da fé sobrenatural. Para quem fez ali a imersão dos sonhos, da parte dos dons do Espírito, foi falado um pouco sobre isso. Então, querido, querida, em nome de Jesus, busque sabedoria. Busque discernimento de espírito. Tá cheio de igreja que é mais sinagoga de Satanás do que igreja. A pessoa entra com um capeta e sai com 10. A pessoa entra com uma enfermidade e sai com 20. Porque tá se alimentando de alimento contaminado. A pessoa entrou até que legalzinha na igreja, mas depois que começou a ir para a igreja, a pessoa está totalmente deturpada. E povo de Deus, deixa eu te falar, é triste eu falar isso. Mas é realidade, porque eu não posso falar de nada daquilo que eu já não vi. E o mais triste é que Deus envia as pessoas para ajudar e a pessoa não se arrepende. E as pessoas que estão dentro daquele lugar continuam se alimentando daquela fonte contaminada, porque eles estão cegos espirituais. E a gente não pode fazer nada, porque você vai tirar a pessoa à força. A única coisa que a gente pode fazer é clamar e ter misericórdia, porque aí as pessoas acordam. Gente, é triste, mas acontece. Então você só se blinda quando você tem vida de oração e você tem discernimento de espírito. Amém? Outro ponto aqui para a gente encerrar. Quando você acha que está errado, mas quando vai... Sim, o que a Duda colocou é verdade. Michele, quando você vê que... Quando a gente vê que uma pessoa dentro da igreja tem algo estranho nela, significa o quê? Que você tem discernimento de espírito e pode ser que ela tenha algo estranho. Amém? Pode ser que ela realmente tenha algo de estranho. Se você tem discernimento de espírito, geralmente, quando o Senhor me mostra isso, demora pouco tempo. Aquilo que veio na minha impressão, na impressão do meu espírito, se concretiza. Fala, cara, ali tem alguma coisa que não é legal. Ali tem alguma coisa que não provém do Senhor. Aí o Senhor fala. Não demora, às vezes demora uns 2 meses, uns 3 meses. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, outra coisa. Sim, aí a gente tenta ajudar e sai como errado. Eu fui expulsa. Eu e meu marido, nós não fomos nem convidados a se retirar da igreja. Nós fomos expulsos da igreja. E tipo assim, todo mundo virou a cara. Mas depois, a verdade veio à tona. E para honra e glória do Senhor, Deus está abrindo os olhos de quem ficou lá. Pelo menos uma pessoa já saiu, para honra e glória do Senhor Jesus. Para honra e glória do Senhor Jesus, uma pessoa... E aí eu conto. A pessoa estava lá. Por isso que eu falo, a pessoa entra com o capeta e sai com 10. A pessoa, ela era difícil. Mas depois que ela começou a entrar lá, a vida da pessoa, tipo assim, virou de ponta cabeça e é uma coisa louca. Depois que ela saiu daquele ministério, ela voltou a ser quem ela era, mas de uma forma ainda mais limpa. Vocês conseguem entender?
Eu e a minha amiga, né, que aconteceu isso com a pessoa que a gente estava conversando, ela falou, glória a Deus, ela voltou a ser quem ela era, ter paz. Agora ela abraça, agora ela beija. E a pessoa tinha virado totalmente. Era literalmente uma pessoa endemoniada. E aí depois que ela saiu de dentro daquele ministério, ela voltou a ser o que ela era e ela saiu melhor. Ela voltou, ela saiu de lá e parece que Deus tirou. Mas clamamos, nós oramos, nós intercedemos, nós clamamos, Senhor, abre os olhos, Senhor, abre os olhos, 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 e os olhos se abriram. E para honra e glória do Senhor, Deus permitiu ela ver. Deus permitiu ela ver. Porque até aí, nós, tínhamos falado para ela, tinha mostrado, tinha prova, tinha tudo, e a pessoa não acreditava. Até que Deus pegou e falou, olha o que teu pastor está fazendo. E aí ela viu. Aí depois que ela viu, ela pegou e falou, agora eu não vou mais. Porque tem gente que é igual Tomé. Precisa ver para crer. Tá vendo que a vida tá estagnada. Tá vendo que não tá acontecendo nada na vida dela, que tudo em vez de melhorar tá piorando. Mas a pessoa tá tão cega espiritualmente, tá tão manipulada, amém? Dentro daquele sistema demoníaco, que ela não enxerga. Mas aí a gente vai orando, vai quebrando as cadeias, vai abrindo os olhos, né? Aí Deus permitiu ela ver o que o pastor estava fazendo de errado. E aí ela decidiu sair. Gente, isso é muito sério. Amém? Cuidado. Tá cheio de igreja que foi levantada não porque Deus mandou, mas porque a pessoa queria ser sacerdote. E tá cheio de gente que unge o outro não porque Deus mandou, mas é porque é amigo. A gente precisa entender algo, nem todo mundo vai ser ungido aqui na terra, mas foi ungido no céu. Entenda isso. A unção da terra não vale nada se não for ungido no céu. Antes de derramar o óleo na terra, vai ter que ser derramado o óleo no céu. É a unção do céu que traz autoridade. É a unção do céu que traz, amém? Poder e autoridade sobre principados, potestades, sobre qualquer tipo de enfermidade, sobre a morte. De você impor a mão na pessoa e a pessoa ressuscitar. É a unção do céu. Se não tiver a unção do céu, você pode ser ungido aqui, o apóstolo dá no seu que lá do seu que. Não tem diferença nenhuma. Amém? Aí outro ponto para a gente encerrar aqui, para a gente não se estender. Nós precisamos ver aqui, homem e mulher de Deus, em nome de Jesus. Quando você escutar uma ordem do Senhor, escute a ordem do Senhor. Faça o que o Senhor mandou você fazer. Se Ele mandou você ficar na direita, você fica na direita. Se Ele mandou você ir para a esquerda, você fica na esquerda. Se Ele mandou você ficar no meio, você fica no meio. Porque muitas vezes você vai escutar algo da parte de Deus. Amém? Muitas vezes você vai escutar algo da parte do Senhor. E aí o Senhor vai te provar, porque todos nós somos provados. Entenda, todos nós somos provados. Às vezes vai ser também um espírito de engano que não vai ser Deus. Falando na boca de um homem que talvez é de Deus, mas que está com espírito de engano. E aí você deixa de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E vai fazer aquilo que você escutou, porque na sua cabeça, aquele homem, aquela mulher tem mais intimidade com Deus do que você. Ah, não, mas ele também é profeta. Ah, não, mas ela também é homem de Deus. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa, para você entender. O Espírito Santo de Deus fala a mesma língua. Ele não vai falar uma coisa para mim e outra coisa para você. Dá para entender? Aqui, esse homem de Deus, ele se perdeu. Porque se Deus mandou uma ordem para ele, amém? Se Deus mandou uma ordem para ele, essa ordem era para ser cumprida. E ele escutou outra voz, porque ele achou que era um homem de Deus. O Espírito Santo de Deus fala a mesma língua. Ele fala a mesma palavra. Ele não vai trazer um monte de revelação diferente.
Então, cuidado, para que você não se perca. Amém? Eu já falo sobre isso. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por que Deus mentiu? Por que o homem de Deus mentiu? Está aqui no texto. Contudo, o homem idoso lhes respondeu. Vamos lá. Vamos lá, voltar aqui. Deixa eu ver onde que está. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Quando estavam assentados à mesa, deixa eu só ver onde que está. Gente, eu não vou achar, mas vamos lá. Mas está aqui. Depois vocês leiam de novo. Primeiro, foi por permissão de Deus. Por que o idoso mentiu? Por permissão de Deus. Para ver também, tem gente que fala que é por inveja, mas eu, na interpretação do Espírito aqui, eu acredito que era o próprio Deus falando com aquele homem para ver, versículo 18, cadê? Contudo, o homem de Deus lhe respondeu, eu também sou profeta como tu, e um anjo do Senhor me falou por ordem do Senhor. Deixa eu explicar aqui, gente. Vamos lá. No versículo 18. Contudo, o homem idoso lhe respondeu, eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor. Na minha Bíblia, quando é Deus falando, ela está em azul, tá? Então muda a cor. Então, na interpretação que o Espírito Santo de Deus trouxe, foi o próprio Deus que testou esse homem, porque está em azul. Amém? Foi o próprio Deus. Prova. Para ver se o homem realmente está fiel à palavra dele ou à palavra de homem. Então, aqui está em azul. Faze-o voltar comigo à tua casa para que coma pão e água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Povo de Deus, Deus vai sempre te provar. Deus vai sempre buscar ver se você está na fiação dele. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre Deus vai te provar. Para saber se você está ouvindo e sendo fiel a ele ou se você ainda não acredita que ele fala com você. Porque Deus fala com você. Deus fala com você. Às vezes ele vai usar mais um e vai usar menos o outro. Mas no momento certo, você vai chegar igual. A palavra fala que não tem como nós sermos maior que o nosso mestre, mas nós podemos chegar perto. Então não subestima aquilo que Deus levanta sobre a sua vida. Não subestima aquilo que Deus já derramou sobre você. Não subestima aquilo que Deus fala com você. Porque às vezes Deus está falando com você e não está falando com o outro. Que acha que é profeta, que acha que é homem de Deus, que acha que tem uma vida de santidade. Entenda? Amém? E aí nós vamos encerrar aqui. As profecias, elas são sempre testificadas. Na grande maioria das vezes. O que eu falar para a Tânia, outro profeta vai vir, vai falar para a Tânia, e o outro vai vir, às vezes 2, 3 vezes. Às vezes é só uma, às vezes é só uma. Mas vai testificar aquilo que ela já ouviu da parte do Senhor. A vontade de Deus não traz confusão. Como saber que uma profecia da parte de Deus não traz confusão? Aponta para a palavra, aponta para Cristo. Michele, como eu sei que é Deus falando comigo e não é um inimigo? Coisa da minha cabeça, você sente paz, você sente a presença do Espírito no seu ambiente, você sente o Espírito Santo de Deus te envolvendo, você sente paz. Você sente paz. Você não tem medo. Você tem certeza que é Deus falando com você. Amém? Na grande maioria das vezes, povo de Deus, o que já aconteceu comigo, o profeta vir falar comigo, ele só testificou aquilo que Deus já tinha falado comigo no meu íntimo. Às vezes, coisas que eu pensei
Eu nunca esqueço isso na minha vida. Existe um grande homem de Deus que é lá de Santo André. Teve uma tarde que ele fazia a tarde da bênção na quarta-feira, eu nunca vou esquecer. Que era um culto ao Espírito Santo de Deus. Lá era a única igreja que tinha o culto ao Espírito Santo de Deus. E eu fui numa quarta-feira. E antes do culto eu estava sentada na minha cama, chorando, conversando com Deus em pensamento. Quando eu cheguei no culto, aquele homem olhou para mim, o irmão Roberto. Ele olhou para mim, ele começou a falar tudo que eu tinha falado com Deus em pensamento. Para mim aquilo foi assim. Eu tinha voltado, eu estava acabando de voltar para os caminhos de Deus. Eu não estava nem casada ainda. E aquilo para mim, eu falei, cara, que parada louca. Eu já sabia, né? Eu já tinha sido convertida, mas eu estava desviada. E ali eu me vi. Ele começou a falar comigo aquilo que eu estava pensando, que eu pensei na minha cama chorando. O cara falou, você falou isso, e Deus manda te dizer. Eu fiquei assim. Falei, cara, que louco. Então, as profecias, elas só, a grande maioria das vezes, vai testificar aquilo que Deus já falou com você. Pode acontecer de ver coisas que Deus não falou? Claro, pode acontecer. Acontece. Acontece sim, porque eu também já passei. E aí, como eu sei, Michele, que é uma profecia vinda da parte de Deus? Tudo aponta para Cristo. Não tem confusão. Você sente paz. Você vai ver, está de acordo com a palavra. Uma profecia que não vai de acordo com a palavra e não aponta para Cristo não é de Deus. É um espírito de engano. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pedi isso para Deus falar. Amém. Glória a Deus. Gente, peça. Deus fala. Amém? Peça, Senhor, fala comigo. Pai, usa fulano de tal. Usa ciclano de tal. Eu já fiz muito isso. Senhor, se é Deus mesmo falando comigo, eu quero que o Senhor fale na boca de fulano. Eu quero que o Senhor faça isso. Eu quero que o Senhor faça aquilo. E Deus faz. Amém? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome. Te rendo graças, louvores e adoração. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e não tem deixado faltar, Senhor, o maná diário, Pai, que é o nosso alimento. Obrigada, Senhor, porque nós começamos, ó Pai, o nosso dia te rendendo graças, louvores e adoração e escutando aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor guarde, em nome de Jesus, cada homem, cada mulher aqui. Que o Senhor, em nome de Jesus, derrame sobre eles entendimento, discernimento de espírito. Em nome de Jesus, que haja discernimento de espírito, espírito de ousadia. Em nome de Jesus, espírito de ousadia e não de medo. Para que eles possam se posicionar, Senhor, como homens e mulheres de Deus, guerreiros, ó Pai, e guerreiras do Deus vivo de Israel, sacerdotes reais, porque é isso que a tua palavra fala que nós somos. Pai, em nome de Jesus, guarda-os, proteja-os, levanta, Senhor, sobre eles a tua mão forte, reveste-os, Senhor, em nome de Jesus, de justiça, de glória, de honra, de poder, de autoridade, de unção. Pai, que eles, em nome de Jesus, sejam agora, papai, tocados pelo doce amigo Espírito Santo, e que haja discernimento de espírito, Pai. Eu clamo por discernimento, libera discernimento de espírito, a unção, Pai. Libera, Senhor, em nome de Jesus. Libera discernimento de espírito. Vem, Senhor, em nome de Jesus, com o teu poder sobre eles e destrona o poder das trevas, Pai. Em nome de Jesus, traz a memória, aquilo que eles ainda possam estar praticando, Pai. Que vem, Senhor, dos antepassados que acham que é normal, mas que abrem porta de acesso para Satanás. Em nome de Jesus, traz a clareza, traz, Senhor, a mente. Em nome de Jesus, revela tudo que está em oculto. Mostra, Senhor, o que precisa ser arrancado. Mostra o que precisa ser tirado, Abba. Em nome de Jesus. E eu peço, Pai amado, Pai querido, também, em unidade, como filhos e filhas do Deus vivo de Israel, pela nação brasileira, Senhor. Apresentamos o Brasil diante do teu altar. Declaramos, Senhor, a tua forte mão, Senhor, em nome de Jesus, conduzindo todas as coisas, ó Pai, no Senado, no parlamentar, no judiciário. Em nome de Jesus, que se cumpra a tua vontade, que se cumpra o teu querer, que haja o alinhamento, Senhor, sobre essa nação. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a tua vontade sendo
concluída, porque ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus, sobre esta nação. Peço também, Senhor, que o Senhor venha sobre as igrejas. Vem, Senhor, sobre a noiva, papai, do Brasil. Vem, Senhor, em nome de Jesus, e visita, Senhor, todas as igrejas, aqueles altares que estão contaminados, que haja arrependimento, aqueles que são sinagogas de Satanás, Senhor, que o Senhor venha com a espada da justiça, que se houver arrependimento, Senhor, em nome de Jesus, venha para o teu reino, mas se não se arrepender, Senhor, que a justiça de Deus prevaleça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu oro, Senhor. Destrona todo o trono demoníaco. Destrona todo altar de Baal. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, todas as legalidades. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, o misticismo religioso. Quebra o espírito da religiosidade. Quebra o espírito da idolatria. Que se cumpra, Senhor, a tua vontade e o teu querer. Que a casa de Deus volte a ser a casa de oração. Que as igrejas voltem a ter amor, papai, pela oração. Que as igrejas voltem, Senhor, a se arrepender e a orar, e a clamar, e a buscar. Não mais viver de moveres feitos por homens, mas mover do Espírito Santo de Deus, que traz cura, libertação, remissão dos pecados, que traz, Senhor, ressurreição dos sonhos, que traz ressurreição também até mesmo dos mortos, que os paralíticos andem, que os cegos enxerguem, que os surdos ouçam, que os mudos falem, em nome de Jesus, Senhor. Volta à essência, volta ao início, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, que Deus abençoe vocês. Encerramos aqui, amém.